Poder estar administrando esta palavra nesta noite. Quero dizer para a amada igreja que é motivo de bastante alegria. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos também que veio adorar a Deus nessa noite, ouvir aquilo qual Deus tem preparado para cada um de nós. Aleluia. E que a presença do Senhor e que o Espírito Santo possa estar tocando no coração de cada um. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, uma mensagem bastante conhecida. Eu acho que é uma das mensagens bem conhecidas no meio da igreja, porque é uma palavra que traz conforto, é uma palavra que traz alívio para a nossa mente, uma palavra que traz conforto para os nossos corações. E quando nós falamos de conforto e quando nós trazemos palavras que podem nos satisfazer, nós assim achamos bom. Aleluia, louvado seja Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus, no seu capítulo 11, a partir do versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, aleluia, e o meu fardo é... Eu louvo a Deus nessa noite por esta mensagem, por esta palavra, da qual o Senhor Jesus nos traz, né? Uma palavra bastante gratificante, uma palavra do qual nos dá, aleluia, satisfação. Quero dizer para a amada igreja que estou bastante, aleluia, sim, agradecido a Deus, porque ontem nós pudemos estar ali participando daquela vigília, a qual a graça do Senhor nos alcançou, a qual a palavra do Senhor, aleluia, tocou nos corações, aleluia, louvado seja Deus, e teve uma pequena mensagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o pastor Adriano Nascimento falou, e aquela palavra tocou muito no meu coração, porque muitas das vezes, quando nós pegamos a Bíblia, nós lemos e vemos exemplos de grande mulher, aleluia, de grandes pessoas. Então ele citou o exemplo de Ana, que durante 25 anos, ele orou a Deus, pedindo para que Deus pudesse te dar um filho. E acho engraçado que quando ele falou bem assim, que Ana falava bem assim: Senhor, eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho. E muitas das vezes nós pensamos e falamos iguais: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Mas eu louvo a Deus porque chegou um determinado momento, ela fez durante 25 anos um culto determinado para ela. Mas quando chegou num determinado momento, aleluia, louvado seja Deus, ela fez um culto ao Senhor, que ela falou: Senhor, eu quero que o Senhor me conceda, aleluia, um filho. Ela não achou somente que seria capaz, mas ela esperou que verdadeiramente o que ela queria poderia vir daquele que é o nosso ajudador, aquele que pode todas as coisas, aquele que faz a água fluir, aquele que faz o seco ficar verde, aleluia, louvado seja Deus. É como eu sempre falo, muitas das vezes nós olhamos e vemos uma paisagem seca, sem nada sobre ela, mas quando vem o início da primavera, que cai a primeira chuva contemporânea, em poucos tempos, aleluia, louvado seja Deus, tudo está verde, aleluia. Assim é a vida daquele que começa a estar, aleluia, debaixo do jugo do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes quando nós lemos essa mensagem, nós pensamos que essa mensagem é para pessoas realmente que não está encaixada em nenhuma denominação, em nenhuma religião, que sempre está citando a palavra do Senhor. Geralmente nós pensamos que é para pessoas que está, aleluia, perdido no mundo. E todas as vezes que nós sempre saímos para poder estar evangelizando, verdadeiramente sempre são uma das mensagens mais citadas, que nós chegamos e falamos e abordamos aquela pessoa e falamos que a palavra do Senhor nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Outras vezes nós já citamos João 3,16, que é porque Deus tinha amado o mundo de tal maneira, mas nós nunca trazemos esta mensagem para dentro de nós. E nós vemos nos dias atuais muitas pessoas que se encontram desta maneira, com o coração, com a vida debaixo de um jugo pesado. E muitas das vezes, para alguns irmãos que não sabem, aleluia, louvado seja Deus, o que é
Jugo é um pedaço de pau que usa para poder colocar no percurso dos bois, para poder assim arrastar os carros, ou seja, qualquer um outro tipo de animal. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo nesta noite, Ele quer dizer que se vós também se for colocar diante da presença do Senhor e colocar verdadeiramente, trazer este culto para dentro de você, trazer esta palavra para dentro de você, ela também vai poder tirar de você este jugo pesado, que muitas das vezes você tem prostrado, você tem pedido a Deus e tem falado: Senhor, não tem achado descanso, aleluia, louvado seja Deus, para a minha alma, não tenha saciado aquilo do qual eu tenho querido, não tenho alcançado, aleluia. E tem uma pessoa na qual na Bíblia nos relata, aleluia, em 1 Samuel, no seu capítulo 27, que quando Saul, aleluia, está perseguindo Davi, aleluia, e essa mensagem eu parei para pensar nela e fui observar e vi que verdadeiramente Saul estava carregando esse jugo sobre ele. Mas o que ele era naquele momento? Ele se tornou o maior adversário, aleluia, de Davi. Então ele fez com que Davi também fosse buscar aleluia, refúgio em lugares aonde não era para ele poder estar, em lugares aonde ele não poderia estar. Ele foi a Aquiles, aleluia, louvado seja Deus, que era o rei, aleluia, naquele tempo, aleluia. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele começou a lutar as mesmas lutas do seu adversário. Mas porque tinha uma pessoa que se julgava ser um rei, de um povo que era determinado para ser o cidadão, a qual dizia ser de Deus, um povo que era determinado para poder adorar a Deus, agora busca a perseguição para aquele a qual está direcionado para poder introduzir o povo na presença do Senhor. Um rei que poderia ser levantado para poder fazer uma grande nação forte, aleluia, louvado seja Deus. E o que quero dizer para hoje, que na igreja, assim como essas pessoas também quero trazer para a vida de muitos daqueles que está sendo, e se você de alguma maneira se acha, aleluia, que está sendo perseguido por algumas pessoas ou por palavras, e você muitas das vezes está vendo que aquela pessoa a qual está te perseguindo, aquela pessoa a qual está trazendo para a sua vida a discórdia, aquela pessoa que está trazendo para você algum desconforto, e você para e pensa: Senhor, por que ela está desfrutando de grande coisa e tanto me persegue? É porque o seu adversário também vai poder trazer proteção para você, para que você possa viver debaixo desse jugo, para que você não possa ser liberto, aleluia, para verdadeiramente buscar o Criador, para verdadeiramente você não estar trazendo descanso para a sua alma. Por quê? Porque quando Saul perseguia Davi, muitas das vezes ele saía por algumas batalhas, ele até vencia, ele muitas das vezes conquistava o objetivo do qual era vencer uma batalha, mas louvado seja Deus, a palavra do Senhor vai dizer também que ele tinha um atormentor na sua alma, ele tinha um atormento dentro de si, que muitas das vezes foi o próprio Davi que saía para poder buscar e cantar e louvar a ele, para poder tirar esse atormento dele, aleluia, o jugo do qual o adversário coloca sobre a vida do cidadão, daqueles a quais tem por um estado de tormento. E muitas das vezes nós não entendemos e falamos: Senhor, quantas coisas acontecem na vida das pessoas, porque tudo isso acontece? É porque eles estão debaixo do jugo do mundo, eles não estão debaixo do jugo do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, louvado seja Deus, no Salmo 42, a partir do seu versículo, se não me falha a memória, o 11, que fala: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, aleluia. E ela vai dizer no finalzinho do versículo, vai dizer: eu ainda espero em Deus, aleluia, porque o Senhor é aquele que tem para poder aliviar a alma, é através do Senhor que vai estar o alívio para o seu coração, para a sua mente. E todos aqueles que meditam e esperam no Senhor vai ter o alívio da alma, porque, aleluia, louvado seja Deus, o próprio Senhor Jesus vai carregando sobre si toda a tristeza, toda a angústia que está dentro de nós, tudo aquilo que nós esperamos e que nós vemos que não há solução, o próprio Senhor Jesus Cristo levou, para que assim nós pudéssemos estar livres, para assim nós pudéssemos obter a esperança de alcançar a alegria do Senhor. Louvado seja Deus. E eu sou grato a Deus, porque muitas das vezes, ao passar por grandes problemas, passar por grandes dificuldades, muitas das vezes passamos por aflições, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos se esconderam, quantos passaram por noites frias, quantos passaram, aleluia, por sequidão, quantos passaram por desolações, mas não desistiram.
Quanto de nós muitas das vezes achamos que estamos totalmente perdidos, olhamos para um lado, olhamos para o outro e falamos: Senhor, que jugo é esse? Essa é a lei da qual os fariseus queriam também botar sobre aquelas pessoas naquela época do Senhor. E quando o Senhor Jesus nos concede esta mensagem e nos fala, aleluia, porque naquele tempo os fariseus falavam muitas das coisas, mas eles não agiam. Eles estavam debaixamente do pecado, das transgressões, e não queria que o povo se libertasse. Então o que eles faziam? Botava-se um jugo pesado para que o povo assim pudesse fazer, mas eles certamente não praticavam aquilo que eles falavam. Enquanto eles falavam não pequeis, eles continuavam pecando. Então eles não falavam não roubais, eles continuavam roubando. Não falavam não matais, eles continuavam matando. Louvado seja Deus. Mas aqueles que permaneciam fiel a Deus, mas aqueles que estavam debaixo do jugo do Senhor Jesus, aquele que estava debaixo do jugo de Deus, conseguia confiando e levando aquela mensagem da qual o Senhor sempre falava, a mensagem do Evangelho, a mensagem da libertação, porque muitas das vezes para saciar os seus próprios egos, assim como Paulo, que estava debaixo do pecado, debaixo da lei, do jugo da humanidade, aleluia, do jugo do adversário de nossas almas, também ele perseguia a igreja para poder saciar os seus desejos daquilo a qual era colocado em punho para que ele pudesse fazer, aleluia. Mas quando ele achou, aleluia, a liberdade da alma, a liberdade do Espírito, tudo aquilo que ele fazia, ele deixava para trás, mas ele continuou seguindo uma jornada bastante interessante, da qual nós conhecemos, e para que possamos ver, a qual ele repreendia, para que ensinasse, só para todos os anos era trocado de sumo sacerdote. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante, é que Caifás, ele passou 18 anos no poder, sem ser trocado, sendo sumo sacerdote, aleluia, naquela época, para o povo de Israel, em Jerusalém, era ele em qual levava tudo. Isso era para que ser provado que o povo vivia debaixo de um jugo bastante pesado, um jugo a qual não havia, aleluia, a dimensão, não havia divisões das coisas naturais e nem tinha justiça, era tratado, aleluia, para poder obter. Mas aqueles que confiavam em Deus, mas aqueles que prosseguiam esperando e para alcançar a graça do Senhor, sempre teve a esperança, sempre teve a obstinação para poder alcançar os seus objetivos. E é o que eu acho bastante interessante, porque Davi, sendo mesmo perseguido, ele continuou prosseguindo debaixo do jugo do Senhor, nunca desistiu, nunca deixou de estar, aleluia, prosseguindo e buscando a presença do Senhor, porque já em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 36, a palavra vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, que um dia Davi chega diante a presença do Senhor, se põe diante a presença de Deus, aleluia, ou seja, diante da arca da aliança, na tenda da congregação. Naquele tempo Davi já era rei, Davi já vivia em palácio, mas o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, já, aleluia, ainda continuava vivendo debaixo de uma tenda ou em cabana, para onde ele sendo levado, sempre era providencial, aleluia, louvado seja Deus, um lugar para poder estar a presença do Senhor, sempre havia um lugar para poder estar a arca da aliança, sempre eles faziam um lugar aonde ele chegava para poder ele ser colocado e oferecido sacrifício ao Senhor, sacrifícios, aleluia, para que todas as vezes pudesse ser colocado diante de Deus. E a palavra do Senhor nesta noite nos diz, aleluia, que Deus não permitiu que Davi fizesse, aleluia, um templo, ou seja, para que pudesse reunir o povo para adorar a Deus, mas vinha da sua descendência aleluia, que seria justo, que seria capaz para poder fazer, mas que Davi apenas preparasse, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, o lugar para que ele pudesse fazer, que ele já poderia ir preparando madeiras, ouro, para que pudesse fazer o grande templo, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu acho mais interessante ainda, é porque no meio de tudo isso, depois que Salomão construiu todo aquele templo, aleluia, que ainda hoje ainda existe os seus restos, construído lá onde ele foi construído em Jerusalém. Mas o que eu quero dizer para vocês ainda, que o Senhor Jesus, quando ele vem preparando o caminho para poder ter uma habitação maior, uma habitação além daquilo, um templo não feito por mão de homens, mas um templo habitável, um templo a qual você nesta noite é esse templo do qual o Senhor quer que seja, para que você possa abrir o seu coração, para que você possa abrir a tua alma, para
que assim você possa receber a presença do Senhor, que você possa entrar o Espírito Santo sobre vós todos os dias, e que possa estar buscando a Deus dia a dia, e querendo mais e mais, e dizendo: Senhor, hoje novamente a porta do templo está aberta para você entrar, Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque eu acho interessante que todas as vezes, quando temos culto, nós chegamos e regaiamos as portas da igreja para que todos possamos entrar, mas que nós entramos, muitos dos que aqui entram não abrem o teu coração para receber do Senhor. Muitos dos que entram por aqui, muitas das vezes da mesma maneira que entra, sai, muitas das vezes não sabe até mesmo a palavra que foi lida. Mas eu quero dizer para você nesta noite, assim como o salmista Davi entrou na presença do Senhor e pediu, aleluia, que o Senhor pudesse, o que a família dele tinha feito para merecer tudo aquilo. E muitas das vezes você olha para trás e olha e veja: Senhor, da onde eu vim? Muitos de nós daqui pode ser passado, aleluia, pode ter sido um viciado, um alcoólatra. As mulheres muitas das vezes podem ter sido até mesmo mulheres de programas. Mas quando nós olhamos e vemos: Senhor, da onde o Senhor me tirou para que hoje eu possa estar, aleluia, para que hoje eu possa estar aqui assentado neste lugar, buscando a tua presença, querendo estar conectado com o céu, querendo estar sentindo que verdadeiramente o Senhor me escolheu, para que assim eu pudesse apresentar adiante de Deus como um sacrifício vivo e santo na sua graça. E o Senhor nesta noite quer dizer para você: se verdadeiramente você quer estar na presença do Senhor, se verdadeiramente aqueles que estão debaixo do jugo do Senhor, a palavra do Senhor ainda nos afirma em Hebreus no seu capítulo 12 e o versículo 14, que seguimos a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E é por isso que nós louvamos e falamos muitas das vezes que nós precisamos estar sempre, estamos juntos buscando a Deus, e não guardemos as máculas dentro dos nossos corações, mas sempre deixar de lado as diferenças e sempre nos amar uns aos outros, porque assim a palavra do Senhor nos diz. Porque verdadeiramente quando nós deixamos de estar angustiados, deixamos de buscar as concupiscências da carne, mas para buscar a santidade do Senhor, verdadeiramente nós vamos achar a alma, a descanso para a nossa alma. Verdadeiramente nós vamos nos sentir livres para poder estar adorando a Deus. Verdadeiramente nós vamos achar, aleluia, o nosso fardo do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Iremos sentir leve. Quantas das vezes nós deitamos e empuxamos nossas cabeças sobre os travesseiros e não conseguimos dormir, e falamos: Senhor, por que eu não consigo dormir? É porque o jugo está pesado. É porque a nossa mente está conectada nas coisas do mundo, está conectada nas coisas terrestres, nos problemas do dia a dia. E nós devemos deixar todos os nossos problemas. Sempre quando nós formos dormir, nós possamos dobrar os nossos joelhos ao pé na cama e dizer: Senhor, mais um dia passou, agora é chegado o momento de poder me prostrar aos teus pés e te pedir: Senhor, em paz eu me deito, em paz eu me levanto, que todos os problemas da vida possam ficar para trás, Senhor, mas que a minha noite possa ser uma noite de paz, de confiança em Ti, e que nada possa atrapalhar o meu sono, Senhor. E quando amanhecer o dia, nós vamos olhar e vamos ver: Senhor, verdadeiramente eu tive uma noite de paz, eu tive uma noite de sono, e que nada me perturbou o meu sono. Aleluia, louvado seja Deus. Porque muitas das vezes nós sonhamos com coisas ruins, nós acordamos e olhamos para um lado e para o outro e falamos: Senhor, mas que sonho é esse? E muitas das vezes nós perdemos o sono. Aleluia, louvado seja Deus. E eu louvo a Deus, porque quando acontece isso comigo, esses dias eu tive um sonho meio ruim, e eu começava a gemer pela cama, e quando a minha esposa me acordou, eu falei: eu tive um sonho ruim, e virei para o canto. Ela já falou: ou fosse você não dormir agora, porque diz que não é bom, porque senão o sono, aleluia, o sonho possa voltar novamente, mas impossivelmente eu vou conseguir ficar acordado à noite, porque quando eu me deito para dormir, ainda que o mundo possa estar acabando aí fora, ainda que tudo possa estar desmoronando, a minha consciência, eu quero que esteja limpa com Deus ao meu dormir, para que assim eu possa deitar e descansar e dizer: Senhor, eu estou debaixo do seu jugo. Aleluia, porque o salmista vai dizer no Salmo 3: em paz eu me deito, em paz eu me levanto. É que a minha alma possa estar sempre em paz, que o meu espírito possa estar sossegado e sempre estando na esperança do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o meu jugo o Senhor tem levado sobre si, todos os pecados, aleluia, está sobre os costas do Senhor.
Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, em Mateus 6, a partir do versículo 36, se não me falha a memória, que o Senhor vai falar: a minha alma está profundamente angustiada, louvado seja Deus. E quando tem outra passagem na Bíblia, que quando fala que o Senhor Jesus Cristo está chorando e fala: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero. Ali é porque o Senhor Jesus Cristo está carregando todos os nossos pecados, está carregando todas as nossas culpas, todo o jugo que está levando sobre nós, todo aquele fardo pesado que estava sobre as nossas costas, aleluia, o Senhor Jesus Cristo está colocando sobre as suas costas. E o que eu acho interessante, que naquela mensagem, naquele momento, aleluia, o próprio Senhor, Deus tem deixado ele sozinho, ele está se sentindo somente só ele, numa solidão, e não tinha mais ninguém. O Espírito Santo não estava com ele, os anjos não estavam com ele, somente o Senhor, aleluia, louvando, somente o Senhor e os nossos pecados, somente o Senhor e o nosso fardo, aleluia, louvado seja Deus. Imagina vós nesta noite, você com um saco de 100 quilos em suas costas, quando você começar a andar por aqui, os primeiros 20 metros, você vai andar, aleluia. Isso eu estou falando de algum de nós, porque muitos não vai dar conta de carregar um peso de 50 quilos, mas quando a partir dos 100 metros, esse saco vai estar dobrando o peso, de acordo você vai andando, mais vai pesando. E agora você imagina toda a multidão da humanidade, jogado esse fardo sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite, ainda que tudo possa ser possível para os seus olhos, ainda que você possa imaginar tremendas coisas que tem passado, tremendas as coisas que você tenha visto, mas eu quero dizer para você, tudo isso naquele dia, tudo aquilo estava sobre as costas do Senhor Jesus Cristo. E no final da passagem, aleluia, vai dizer assim, que veio um anjo do Senhor, aleluia, e confortou o nosso Senhor Jesus Cristo naquela noite. Você sabe por quê? Porque você, aleluia, louvado seja Deus, foi escolhido por Deus. Jesus desceu para o céu, do céu foi para buscar a mim, foi para buscar você. Não importa qual foi o objetivo de cada um de nós, não importa qual seja a nossa raça, aleluia, louvado seja Deus, porque no Salmo 145, aleluia, louvado seja Deus, se não me falha a memória, no versículo 11, ele vai falar, porque a sua misericórdia vai durar de gerações em gerações, e que todos possam pensar desta maneira, ainda que eu possa ter pecado, ainda que eu possa ter falhado, que os meus pecados possam ser vermelhos como um carmesim, louvado seja o nome do Senhor. Agora você imagina, louvado seja Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo sendo escorrido quando ele é caminhado sobre as ruas de Jerusalém, mas quando ele chegou no alto daquela montanha, quando ele foi suspendido sobre aquela cruz, louvado seja o nome do Senhor, todo aquele sangue que foi derramado, foi para que você soubesse que verdadeiramente ele é Deus. Quantos anjos desceu do céu? A palavra de Deus vai nos dizer que uma terça parte dos anjos caiu do céu. E o que eu acho interessante, porque todos aqueles que caíram do céu, luta, aleluia, para tirar você da presença do Senhor. Nenhum deles quer lutar a seu favor. E quando eles trouxer alguma coisa para que você acha que foi ao seu favor, foi para que tirar você da presença de Deus. É por isso que sempre você pode olhar e ver e pensar: Senhor, tudo está correndo de mal a pior, parece que tudo dá errado. É porque eles estão lutando para que você comece a murmurar perante Deus, para que você possa desistir. Mas a palavra do Senhor nessa noite nos fala: tomai sobre vós o meu jugo que é leve, aleluia, louvado seja Deus. Então pense bem, antes de tudo isso, lembre que o Senhor Jesus Cristo desceu para nos salvar, desceu para nos libertar desse jugo e tirar aqueles que estão ao nosso redor, querendo nos sufocar dia a dia, aleluia, louvado seja Deus. Para que assim nós possamos sair da presença de Deus, para que assim nós possamos também estar falando mal daqueles que está querendo estar diante, aleluia, mas que nós possamos prosseguir, assim como Davi caminhou, com toda uma nação adiante de ti, e com ele tinha 600 homens, aleluia, ao seu favor, mas se você fosse olhar, tinha mais de 100 mil homens nos seus calços, para poder pegar, e Deus cuidou dele. Deus não deixou que nenhum mal acontecesse sobre ele. Deus improvisou na vida de Davi. Deus deu ele como um grande exemplo para que nós não possamos desistir, ainda que Planaltina de Goiás inteira possa estar contra nós. Lembre-se que se você estiver Deus na sua direção, aleluia, nada vai te acontecer, porque ainda que o seu próprio adversário te leve, aleluia, na presença dele, Deus vai agir com improviso.
que é bastante interessante, é porque Davi uma certa vez foi levado diante o rei Aquiles. Se os irmãos quiserem confirmar na palavra do Senhor, está no capítulo 21, aleluia, de 1 Samuel. A palavra de Deus nos fala que naquele dia ele foi levado perante eles, e ele olhou e ele era apenas um homem, aleluia, para poder estar naquele meio de todo um exército. A Bíblia não relata quanto era o exército naquele dia, mas dentro daquela sala tinha mais de 5 ou 6 homens, aleluia, e um rei perante ele. E se você for olhar atrás da porta, também já vai ter mais uns 2, porque o rei é vigiado. Deus naquela noite entrou com improviso sobre a vida de Davi, fez que Davi, aleluia, imediatamente tivesse a ideia de se tornar doido, aleluia. E naquele momento eu acho bastante interessante, porque quando a palavra foi lida pela pastora, ela disse que aquele endemoniado, a boca dele se espumava, aleluia, quando o Senhor se apresentou adiante dele. Da mesma forma, o Senhor permitiu que Davi também se espumava sobre a sua boca, mas para poder dar o improviso e tirar ele da mão dos seus inimigos. Não importa qual é a luta, não importa qual a dificuldade, não importa qual é o fardo que você está levando, o Senhor Jesus vai improvisar para que tudo possa estar debaixo da sua graça e que a mão do Senhor vai estar atendida para abençoar cada um de nós. Basta que nós queremos, basta que nós entendemos que nós estamos no plano de Deus. Ainda que o mundo vire as costas, ainda que as nações se levantem contra nós, ainda que tudo pode acontecer, Jesus é o seu resgatador. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.